Sejam bem-vindos à Lojinha TDA. Aqui você tem todo Leigan que você pode esperar. Estou sentindo minhas mãos formigarem. Eu acho que é minha energia espiritual. É assim. Leigan! Sejam bem-vindos à Lojinha TDA. Um pouco de vergonha alheia estou sentindo nesse momento. Sim, assim, no vídeo de hoje nós iremos gravar e falar sobre a nova série da Disney. Sim, tem um vídeo aqui em cima ou aqui embaixo falando sobre live actions. E sim, tivemos uma nova live action que é de Yu Yu Hakusho. Cara, posso falar que não gostei? Não. Eu gostei. Mas temos ponderações para serem ditas e problemas a serem apontados. Então, logo que você está escutando essas frases iniciais, deixe o seu like, se inscreva nesse canal, clique no sininho para receber as notificações dos vídeos que falamos a verdade, falamos sobre o que sentimos, falamos sobre o que vemos e principalmente falamos pelo que achamos, sem conhecimento de causa nenhum. Douglas, introduza para o jovem do novo milênio que não assistiu Yu Yu Hakusho na época que foi lançado, sobre o que fala Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho é mais um anime, né, que fala sobre a luta de humanos, a relação, né, entre humanos e yokais, no caso. Né? E aí ele tem esse mundo espiritual, tem os yokais, e no nosso mundo tem os humanos, tem uma divisão lá. E o Yusuke, né, o Yusuke Urameshi, é um carinha, que ele é meio que um delinquente na escola. Não é que ele é um delinquente, ele é um garoto que não tem muita paciência com o sistema escolar. Um belo dia ele vê um garotinho com uma bola na rua lá, e ele vai salvar o moleque, um carro atropela ele e ele morre. Só que depois de morrer, ele faz um acordo com um senhor, né, que é uma espécie de... Ele é o quê, filho? O senhor Kuema, né? Ele é um... Não sei o que ele é. Ele é um deus? Ele é um deus. Um quase deus, o senhor Kuema. Café com leite. Café com leite. E aí o senhor Kuema fala pra ele, olha só, quero que você volte à vida, só que você tem que trabalhar pra gente. Você tem que ser nosso detetive espiritual. Eu adorava esse nome, esse jeito de chamar o cara, detetive espiritual. E aí ele, com alguns percursos ali, com algumas acidentações, ele aceita e com um trabalho duro ele consegue voltar à vida e, né, ser esse detetive espiritual. Ele vai investigar situações espirituais, né, as interferências dessas situações de yokais, situações espirituais na Terra. Eu acho que é isso que eu me lembro. Tá, como você já introduziu, eu só quero fazer algumas pequenas ponderações. Yu Yu Hakusho, ele mostra que o livro nem sempre se resume à capa. E eu acho que essa é a maior marca desse anime. O Yu Yu Hakusho fala sobre relações, né? A gente tem... na série não foi tão abordado, mas a gente tem a relação entre Kuwabara e Yusuke, que era a relação de rivais que se tornam melhores amigos no decorrer dessa coisa. A gente tem a apresentação dos personagens que viviam... que são yokais, né? Que é o Kurama e o Riei. O Riei é um yokai e o Kurama é um yokai que tá vivendo no corpo de um humano na Terra, né? A gente tem essa... esse é um dos pontos. Já começando a falar mal da série, a série foi muito acelerada. Como vocês já viram, em inúmeros lugares, muitos arcos foram postos em 5 episódios. A série podia ser um pouco mais longa, ou ela podia pegar esses 5 episódios para abordar a descoberta do Leigan, a descoberta da Heiken. Mas no Yu Yu Hakusho a gente descobre que esses detetives espirituais, esses guerreiros yokais, ou semi-yokais, semi-humanos, eles têm poderes. E esses poderes têm alguma ligação com as suas características. O Yusuke, ele tem um Leigan, mas depois ele tem o Leiken, Leikodan, enfim, tem vários nomes. Eu exatamente não sei os nomes, a pronúncia correta. Eu sei o do Kuwabara porque eu vi o cara na dublagem com o Heiken. Mas todos eles utilizam uma energia que existe nos nossos corpos e ele consegue externalizá-la. Diferente do Riei e do Kurama, porque o Riei consegue controlar as chamas negras, né, do inferno, e o fato do Riei ter o terceiro olho aberto. Sem piadas de conotação, por favor, da luz. Sem piadas. Eu falei extremamente sério aqui, estou tentando ser respeitoso. E aí, qual mais o rolê que me incomodou muito, tá? Eles pegaram na série e colocaram o Yusuke morrendo. Beleza, show de bola, igualzinho o anime. Eu acho que o tempo foi bom. Deram um episódio 1 pra dar uma
prolongada pra dar enredo. Eu não gostei da Botan. A Botan é quem faz a ligação entre o Sr. Koema e o Yosuke na Terra. Ela também vive nesse mundo meio do caminho, né? Pra Terra e o mundo espiritual. Ela consegue permear pelos dois. Mais um ponto que eu acho que vale a pena ressaltar sobre a série, que me incomodou também, o fato do Kuwabara. O Kuwabara, ele... Isso é dito no anime por muito tempo e é jogado pelo live action. O Kuwabara, ele era um sensitivo. Então o Kuwabara já via seres. Ele já tinha esse poder de ver seres, no caso dos yokais. Então, assim, você questiona a forma como foi feita no anime, no live action, que foi tudo muito corrido. A gente tem uma frase que fala que o Kuwabara via os caras zoando, falando com o Kuwabara, você tá vendo coisas novamente. Tipo, esse é o momento onde eles falam sobre os poderes do Kuwabara. Então, o Kuwabara já tinha esse poder. E, tipo, o Kuwabara, ele entra pra gangue do Yosuke, ele vira um detetive espiritual do nada. Do Neida, Douglas. O que você tem mais a ponderar sobre esse live action? Bem, eu acho que eu não tenho... O negócio tá muito complicado na cena do live action. Eu digo assim, as adaptações dos nossos personagens, elas estão muito complicadas, principalmente nesse ano de 2023. Então a gente tem aí altos e baixos aí falando da questão da Marvel, da DC, né? E no live action, eu nunca me aventurei muito no live action de desenho japonês, mangá, o Bleach, o Samurai X, o Fullmetal. Eu nunca me aventurei muito, né? Agora eu fiquei com muita vontade de ver o One Piece, mas eu não vi. E esse, quando eu vi o trailer, me deu uma vontade de ver. E eu vou explicar qual é a minha relação. Por quê? O que acontece? Eu não assisti de maneira constante e fidedigna o desenho. Eu vi coisas. Eu gostava muito de uns personagens, eu entendia mais ou menos o enredo que estava acontecendo, mas eu não fui muito além desse arco que é apresentado. Não fui muito além. E quando eu tava vendo, não tava com tanta atenção assim. Então, acabou ficando um gosto pra mim na série como de uma grande brincadeira, sabe? De tornar real e com pessoas físicas momentos marcantes do desenho pra mim. Aí o que acontece? Pra mim foi como se fosse uma grande brincadeira, sabe? Uma chance de transpor isso. E por isso, eu acho que por isso também que fiquei muito satisfeito de ser poucos episódios. Embora, como você falou, eles não detalham arcos de crescimento dos personagens, arcos de desenvolver a relação dos personagens, não teve oportunidade de detalhar. E isso é muito triste. Só que eu não tive a atenção que você ou outros fãs tiveram, né, com esses arcos. Então, pra mim, foi tipo assim, caraca, que legal ver o Kuwabara humano, ver o Yusuke humano, ver o Toguro super musculoso, com uma pegada um pouco diferente. E eu acabei ficando muito satisfeito com isso. Tem muita coisa tosca, só que sério, eu vou falar uma coisa que me estranha aqui. Eu nunca tive experiência nenhuma com droga nenhuma, mas eu acho que deve ser uma viagem de ácido muito louca, cara, essa série. Porque ela tem uns momentos muito vergonha alheia, de uns cosplayzão muito doido assim, que tu fala, caraca, tem tanto cosplay que fazem melhor do que isso aqui, vocês precisavam fazer assim. E ao mesmo tempo tem umas partes muito bem feitas, eu fiquei assim, cara, que coisa maluca, tá muito bem feito. Sabe, tá complexo pra mim falar sobre, mas eu me diverti muito, foi uma coisa alucinante pra mim, assim, porque tem as cenas de luta eu gostei muito, achei as coreografias muito boas, eu achei muito boas, né, dentro das possibilidades, entendeu? E tem algumas coisas toscas que deu valor, e eu achei que, isso aqui ficou legal. Tosco ficou melhor que seria bem feito, entendeu? Do que se fosse bem feito. Algumas coisas, não todas. Realmente, o que você falou é certo. A Botan ficou perdida. Eu não sei o que ela tá fazendo ali. Parece que ele poderia ter morrido e ter falado direto com o Koema. Ela fica ali, mas ela não faz... Eu acredito que no anime e no mangá tem um intermediário. Eu assisti o Hakusho, tipo... tudo, né? Eu acho que... pra você criar empatia... Porque a gente tem que pensar o seguinte. Esse live action, ele foi feito pros jovens de hoje em dia. Ele vai ser aquele momento nostálgico pro cara que já assistiu lá atrás, mas eles sabem que a assertividade do live action não é pra pegar só quem assistiu o anime lá atrás, porque a chance de se ele flopar pros mais velhos, porque todo mundo vai chegar assim,
Vamos lá. Fiz um vídeo sobre 10 live actions que eu assisti e botei aqui no canal. Existe o live action que chega com aquela... Ele chega como se não quisesse se colocar numa posição melhor do que ele é. Então ele aceita que ele é ruim. Então isso é bom. Bleach, quando eles lançaram a saga de Bleach, eles podiam ter feito tudo que eles quisessem. Botar Bankai, botar o 13º distrito, botar o Sereitei todo lá. Mas eles preferiram não colocar, porque eles provavelmente errariam. O que eles fizeram? Eles fizeram o início do Ichigo. A partir do momento que ele vira um Shinigami substituto da Rukia, a gente tem um contato com os Hollows, a gente tem um contato muito breve com o Randy, a gente tem contato com o Byakuya, mas é tudo muito superficial e a gente tem muita história do Ichigo. Ponto. Então é quando a série se desprende das coisas pra tentar ser mais interessante pras pessoas. Por exemplo, diferente do Samurai X. O Samurai X, ele te pega porque a história é interessante. Ele não quer repetir o que o anime fez. Ele quer fazer algo autoral, mas com plano de fundo da história. Tanto que, se você ver o vídeo que a gente lançou, o Samurai X, ele só tem a origem do Kenshin no último filme. E nem é no primeiro. Se você pegar Death Note, o primeiro filme, ele é dividido em 2, e ele traz a história só do Light. O L aparece no final do filme. Então assim, eu acho que quando o cara quer fazer muito, com pouco tempo, pouco dinheiro, que o investimento foi baixo, a chance dele errar é maior. O que ele tem que fazer? Tem que ser mais enxuto e mais sucinto. Qual era a ideia? Eu acho que 5 episódios com a origem do Yosuke, mostrando o treinamento dele com a Genkai, que foi muito rápido, por exemplo. A questão das aptidões do Kuwabara serem mais elaboradas. A questão da própria relação com Kurama, porque basicamente Yosuke vira best friend do Kurama do nada. Do Neida, eles estão lá e são melhores amigos. E aí eu fico assim, pô, será que essa construção de relação não podia ser um pouco melhor? O Riei e o Yosuke é a mesma coisa. Entendeu? O próprio Sr. Koema, ele não teve tempo de tela. E diga-se de passagem, eu odiei não ter o demônio parceiro do Sr. Koema aí. Porque aquele cara, ele é a alma, tipo, do Sr. Koema. Porque ele é o senso de humor do Koema, é a falta de noção. A Botan, ela tem como principal característica ela ser, tipo, avoada. Essa Botan, ela tava forçada. Que parecia que eles queriam colocar uma Loli lá no meio do filme, só pra, do live action, só pra constar que tem uma Loli aqui. E eu fiquei assim, cara, a Botan nunca foi uma Loli. Você que não sabe, Loli é como se fosse uma menina que chama atenção. Ela é bonita, pô. Que tipo, as características físicas dela, os atributos físicos dela. E diga-se de passagem, a Botan ela é fofa, ela é gatinha. A Botan usa um kimono gigantesco, então, tipo assim, as aptidões físicas dela nem eram tão aparentes. E o fato dela voar como se fosse uma vassoura, que não era vassoura, né? Era como se fosse uma coisa de barco, um remo. É um remo. Era muito maneiro, e eles não botaram nisso. Os momentos de tensão do Yosuke, tinha uma música característica para momentos de tensão do Yu Hakusho, não teve. Esse tipo de ponto, que é muito simples, que podia ser introduzido na série, não foi introduzido. Isso traz muito pertencimento para quem é fã. Entendeu? Eu acho que assim, é muito diferente, não, muito parecido com o que você vai ver o Érico Borgo falando, pessoas que são fãs do negócio, e aí eu não tô falando de Yu Hakusho, tô falando em geral. Quando a pessoa é muito fã do negócio, ela fala com uma devoção um pouco maior e ela fica perplexa com certos erros ou certas coisas que não foram incluídas, que você fica assim, por que não poderiam ter incluído a música, aquela música de suspense, meio tensão, meio tristeza do Yu Hakusho, que era característica do anime. Eu acho que, assim, uma das coisas que me chamou muita atenção é o fato das vozes não casarem com os atores. Isso foi eu acho que o Kurama é o mais próximo de alguma coisa que me passe alguma verdade. Porque o resto dos personagens não casavam. E, sim, a gente precisava das vozes originais pra criar. Só que aí você percebe, quando uma coisa é feita pra fã, com algum intuito. O cara fez com a voz original, por quê? Pra criar a simpatia. Só que ele não se preocupou com a caracterização dos personagens. Me incomodou muito o fato de Yosuke, em inúmeros momentos, ele correr como se fosse um bêbado. Porque ele corria torto. Isso não fazia sentido na minha cabeça. No meio das lutas, ele fazia movimentos como se fosse... se estivesse bêbado, lutando. O fato dele fumar, eu não gostei. Tudo bem que depois que ele vira um detetive espiritual, ele não consegue mais fumar. Se você percebe, né? Que toda vez que ele tenta acender o isqueiro, não funciona. E aí ele desiste. No primeiro episódio, no início do episódio, ele sempre parece fumando. Eu não gostei muito do fato de botar o Yosuke fumando. Eu acho que eles quiseram fazer isso pra tentar transformar, dar uma visão mais badass pra ele. Mas eu realmente não gostei, tá? Eu acho que até por conta da... Eu não lembro qual é o aging da série. Se o age é 12 ou 16. Porque não tem nada muito explícito. Eu acho que a Keiko, ela podia ter uma atuação...
personalidade um pouco diferente. Eu acho que a Keiko podia ser um pouco mais brigona e tal. Eu não, sei lá, não é, a Keiko não foi um problema, mas me incomodou um pouco ela. Eu acho que o fato do Quabara não ter sua história contada foi ruim. Me incomodou o fato de tipo, a Botan, o Quabara era o único que enxergava a Botan. Entendeu? E aí, tipo, por que isso não foi abordado? Por que não trouxe os fantasmas do passado do Quabara? Essa semana eu tava vendo Constantine. E assim, Constantine mostra exatamente isso. Que uma das irmãs, né, as irmãs gêmeas que o Constantine vai ajudar, a que tá viva, ela via os demônios no filme. Ela não falou isso no início do filme, ela falou no meio pro final do filme que ela também via, igual a irmã dela. Só que ela fingiu não ver, para as pessoas acharem que ela era normal. E a irmã que foi internada no sanatório. Então assim, eles podiam ter mostrado de alguma forma o Quabara vendo... Entende? Mostra a história no filme do Constantine do Keanu Reeves. Tem uma cena onde mostra ele criança sentado no ônibus, ele vê um senhor e uma senhora, quando vira, é um demônio. E ele se assusta e mostra ele aterrorizado com aquilo ali, quando ele tá explicando como ele passou a enxergar aquele tipo de coisa. Eu acho que o Quabara tinha que ter tido uma parada dessa. Tudo bem que no anime não teve, mas já que você tá querendo humanizar o negócio, mostra isso. A relação do Kurama com a mãe, eu acho que foi muito rápido. Eles aceleraram muito esse negócio. A relação do próprio Yosuke. A relação do Riei com o Kurama, que tipo, foi avulso. Os 3 itens, que eu não entendi. O demônio dos chifres aparecer junto com eles 3 pra roubar as 3 relíquias. E aí depois você descobre que as relíquias, basicamente, são 2 pra fazer o bem e 1 pra fazer o mal. Assim. E por que eles estavam juntos? Um dos demônios queria comer a alma das crianças. Ainda tá no mesmo balaio? O cara que queria comer a alma das crianças, o Kurama que quer salvar a vida da mãe dele, o Riei que quer abrir o terceiro olho pra achar a irmã. Não é a mesma coisa. E aqueles itens ali que tinham no anime, tipo assim, foram muito jogados, cara. Foi muito jogado. Foi avulso. E, diga-se de passagem, o Yosuke matou um dos demônios com legenda na boca. Cara, se isso daí não é, tipo, porra, calma aí, cara. Um cara faz isso, os outros 2 o cara sai, tipo, anistiado só porque ele conversou com o Yosuke? Onde que tá as leis aí? Se o Sr. Koyama queria ser criterioso e precisava recuperar. Eu fiquei muito bolado com essas coisas. Obviamente eu tô reclamando aqui, mas eu adorei, cara, o fato de poder rever uma coisa dessa. O Toguro é muito simbólico pra mim, é um personagem muito simbólico. A Genkai era muito simbólica. A Genkai nesse anime, ela tem umas falas muito boas e uma postura muito boa em relação à antiga Genkai. A questão da luta dela e da relação, né? A relação dela com o Toguro foi abordado, mas de novo, gente, a gente teve 5 episódios pra falar de uma história que são de 200 episódios, eu acho, não sei se 200, provavelmente pouco menos. E a gente não deu tempo pra ninguém. O Quabara, num dia, ele é um babaca que briga na rua e apanha do Yosuke. No outro, ele tá pegando uns paras de bambu, vai tentar cortar uma árvore, e do nada ele consegue o regain dele e destruir uma pedra gigantesca. Assim, faltou tempo pra tudo. Pra eu não ficar reclamando direto, Douglas, mais alguma ponderação aí? Algo que você sentiu falta? Vocês notaram aí que eu fiquei quietinho, né? Porque... eu fiquei quietinho porque eu não estou nesse lugar de fãzaço do Yu Yu Hakusho. E eu fiquei... eu acho que uma coisa que você pode falar é que o problema na hora aqui é o seguinte. Isso que você falou, prestei atenção no que você está falando, tipo, e eu fiquei apaixonado no que eu vi, emocionado e apaixonado. Mas tudo que você falou faz muito sentido. Por que faz muito sentido? Só uma coisa que faltou você falar, que é o seguinte: o cara tá fazendo um produto pra galera nova, né? E eu acho que só gostei porque não sou da galera nova. Eu tô bem no meio ali, né? Tipo, eu só tive coragem de ver por não ser fã. O fato de eu não ser tão fã assim, fala assim, como eu não conheço tanto assim, ele até citou ali no momento, ele falou assim, você é o nosso detetive espiritual agora, e tinha um último, né? Ele citou um cara lá do final, né? Que é um cara lá, o Sensui, né? Ele citou um cara lá do final, falou assim, olha, que legal. Só que assim, eu não sou esse fã, então assim, não teria um espaço pra mim, pro preciosismo, por eu não ser o fã. Mas, também por eu não ser o fã e conhecer, eu gostei por conhecer. Mas eu senti que a pessoa nova, se ela gostou disso, então assim, realmente as pessoas, os jovens de hoje em dia estão com ideias equivocadas do roteiro, né? Porque o problema é esse, que você falou.
ele não bota um negócio do seu desenho, mas o roteiro funciona da seguinte maneira. Se eu não vou colocar uma coisa do desenho, do mangá, eu vou compensar com uma coisa melhor. Eu tô fazendo uma adaptação para melhor, sempre tentando visar melhorar a coisa, não tirar e deixar ruim, e deixar pior. E deixar, como você falou, botar o roteiro para baixo. Então falta na história. Tá faltando completude ali do personagem. Esse que é o mal, que é tipo, a pessoa nova, se ela tá gostando disso, se ela não conhece nada e tá gostando, eu fiquei assim, caraca, por que a pessoa estaria gostando disso? Eu não estaria, eu acho que não estaria. Tipo, se eu visse, eu ia falar, caraca, é maneiro, mas realmente, como você falou, tipo, tá faltando muito. Mas assim, eu acho que o elenco, eu comprei as vozes, como você falou, as vozes do elenco, os que foram os originais. Eu comprei porque eu acho que ela deu eu acho que teve um choque bom com a caricatura desses atores. Eu achei eles, vou te falar, todos eles, eu achei eles fofos. O que eu acho que eu odiei mais é o Riei. Que eu fiquei assim, difícil ser sisudo como esse personagem ser uma pessoa. Então eu acho que ele ficou ali muito ruim. Mas os outros, eu vejo aquela caricatura, que é aquele negócio, sabe, de anime, do cara andar no meio da rua com as mãos atrás da cabeça. Ninguém faz isso, sabe? Momentos que esse personagem, esse ator que faz o Yusuke, ele abaixa assim do nada pra ficar parado, sabe? E tipo assim, eu falo assim, isso aqui é coisa de anime. Uma pessoa normal não faz isso. E ele faz. E eu gostei dessa caricatura. Tipo assim, isso me convenceu ali. Eu me senti bem vendo aquilo ali, me diverti muito. Um exemplo aqui meio louco que a gente vai dar aqui é aquele Juiz Dredd, né? É aquele filme novo. Tipo, ele não tem nada a ver com o antigo, tá ligado? Tipo, porque o cara tá melhorando as coisas. Eu falei assim, eu vi o Juiz Dredd, eu conheço. Eu gosto do filme antigo. Mas o novo eu gosto mais ainda porque ele é melhor. O que ele tira dali é coisa que tá sobrando, que é ruim, que não devia estar ali. E aí ele vai e faz um filme novo muito melhor. Pegando elementos do quadrinho e alguns tirando também, mas para fazer uma adaptação ali, ó, sem dinheiro, como você falou, sem grana, né? Sabendo que tem gente que é fã, que vai ver aquilo ali, e sabendo que tem gente que não conhece, que vai ver aquilo ali, e ele faz aquele filme redondinho, maneiro, melhor. Ali não, realmente, como você tá falando, faltou coisa. Teve coisa. O Cobra tinha como característica, ele era taradão em mulher, ele se apaixonava por todo mundo, ele dá em cima da botão, quando ele conhece. Ele se apaixona pela Yukina no ato, e tipo assim, a relação deles com a Yukina, cara, meu irmão, foi muito jogada assim, tipo, ao Léo. Era uma relação que podia ter sido construída. Nem a relação dela com a Keiko, porque ela encontra a Keiko daqui a 10 minutos, elas já são melhores amigas. Depois a Yukina fala que gosta das pessoas que estão, tipo, ela gosta dos humanos, daqueles ali. Os caras não fizeram nada, eles acabaram de se conhecer. E tipo assim, o Riei fala que não é irmão da Yukina, tudo bem, isso acontece também, mas eu acho que as relações elas foram muito jogadas e muito forçadas. Todo mundo cria uma relação de afeto ali dentro. Tem uns efeitos especiais nesse filme que são muito bons. Filme não, esse live action são muito bons, que eles podiam ter tirado pra dar dinheiro pros atores fazerem outra coisa no cabelo, eu acho, sabia? Porque foi muito assim, você vai pintar o cabelo? Não vou não. Ah, mas é tanto. Por isso mesmo, eu não vou não. Tipo, essa peruca, esse show de peruca é difícil. De mais a mais, queria agradecer por ter conseguido aturar esse vídeo até aqui. Se você viu até o final, os 5 episódios aí de Yu Yu Hakusho, você pode comentar o que você acha. Você achou bom, você achou ruim, você achou, né? Você acha, é ruim, mas eu gosto. É bom, mas eu gosto. Você provavelmente preencheu lacunas, né? Esse é o problema. Você tem muita lacuna nisso. São né? O anime, o Cereja começa aquele buraco lá, né? Aquele buraco, você fala, isso que vai ser essa série. Tem um buraco. E aí, enfim. Muito obrigado, né, por ter nos acompanhado. Seja feliz, fique vivo. Valeu, população ribeirinha. Obrigado, Brasil. Boa noite, Rio. Tchau, Brasil. Bem, amigos, terminou.